Esta é a Sakura. Ela estava apoiando o queixo na janela do ônibus a caminho de casa quando notou um fogo azul distante. Ao olhar com mais atenção, viu várias pessoas queimando vivas nas chamas. No centro, havia um homem que se virou e olhou nos olhos de Sakura. Sakura pediu ao motorista que parasse o ônibus e saiu correndo para chamar a polícia. Mas quando a polícia chegou, o local estava vazio, sem vestígios. Os policiais concluíram que um fogo normal não queimaria sem deixar cinzas e sugeriram que ela poderia ter visto coisas. Mas Sakura insistiu que viu o fogo. Então, a polícia simplesmente atribuiu a um fogo de acampamento de moradores de rua e foi embora. No dia seguinte, Sakura foi para a escola e seguiu para o treino do clube. Mas ela ainda não conseguia parar de pensar no que aconteceu na noite anterior. Sakura Sakurakuji é a heroína desta história. Ela é bem conhecida na escola por sua elegância, personalidade gentil, habilidade em Aikido e nota sempre no topo da turma. Enquanto caminhava para a escola, sua melhor amiga Eyaba veio cumprimentá-la. Eyaba percebeu que algo estava incomodando Sakura e perguntou, mas Sakura não percebeu que estava visível, então apenas desconversou. Hoje, um novo aluno transferido chegou, e para seu choque, era a mesma pessoa que Sakura viu na noite anterior. O nome dele era Ogami. As meninas da sala ficaram instantaneamente encantadas com sua beleza, mas Sekiro foi a única que se manteve alerta. Durante o intervalo, alguns meninos se aproximaram de Ogami para se apresentar. Sekiro estava sentada perto, ouvindo de esgueira, o que fez sua amiga Eyaba pensar que ela estava interessada nele. De repente, Sakura notou que Ogami usava uma luva preta. Ela foi direto até a mesa dele, bateu as mãos e exigiu que ele saísse para uma conversa particular. A cena deixou toda a turma estupefata. O boato de que a amada deusa Sakura estava prestes a confessar ao novo aluno se espalhou rapidamente e toda a escola correu para assistir. Sakura foi direta. Ela perguntou a Ogami onde ele esteve e o que fez na noite passada, mas Ogami simplesmente disse que estava em seu trabalho de meio período. Sakura insistiu, perguntando sobre a luva na mão dele. Ela o acusou abertamente de queimar pessoas vivas no parque na noite anterior e usar a luva para esconder as cicatrizes. No entanto, Ogami tirou a luva calmamente. Por baixo havia apenas um anel, que ele chamou de lembrança. Ogami explicou que, quando era pequeno, machucou alguém com aquela mão, então alguém lhe deu a luva para garantir que isso nunca acontecesse de novo. Sobrecarregada com as contradições, Sakura pediu desculpas a Ogami. Ogami não guardou rancor, ele apenas expressou a esperança de que a partir de agora pudessem se ajudar como colegas, e então se afastou. Sua melhor amiga, Ayaba, correu para ver como Sakura estava. Quando Sakura disse que as coisas não saíram como esperava, Ayaba assumiu que ela tinha sido rejeitada e gritou. Os meninos da escola, ao ouvir que alguém teve a audácia de rejeitar Sakura, imediatamente quiseram formar um grupo para lidar com ele. Durante o almoço, Sakura comeu enquanto estava furiosa, determinada a não desistir. Ayaba, por sua vez, achou que a amiga estava chateada por causa de um coração partido. No pátio da escola, as meninas torciam enlouquecidamente porque Ogami jogava basquete incrivelmente bem. Sakura se recusou a desistir. Então, continuou seguindo e observando Ogami de perto, declarando que não tiraria os olhos dele. Ayaba só podia assistir admirada, mas, como Sakura se distraiu conversando com Ayaba, perdeu de vista Ogami. Ela correu para fora à sua procura, sem saber que Ogami já sabia de tudo e estava escondido atrás de uma parede, observando-a. Naquela tarde, Sakura voltou ao local onde viu o incêndio na noite anterior, acreditando que criminosos costumam voltar ao local do crime. De repente, um cachorro correu até Sakura pedindo comida. Então, ela tirou um onigiri e deu a ele. O cachorro pegou o onigiri e saiu correndo de medo. Coincidentemente, Ogami também apareceu no mesmo lugar. Ele ficou um pouco surpreso ao ver que a Sakura fria e composta da escola era tão gentil e doce enquanto brincava com um cachorro no parque. Ogami então se aproximou e chamou o cachorro assustado que estava escondido atrás de uma árvore. Sakura não podia acreditar. O cachorro, que normalmente tinha medo de estranhos, agora estava abanando o rabo e brincando feliz com Ogami. Ao ver isso, Sakura pensou que talvez Ogami não fosse uma pessoa tão má afinal. Ogami perguntou curiosamente o nome do cachorro, mas ele não tinha. Sakura explicou que o cachorro pertencia a um velho morador de rua que foi morto por uma gangue chamada G-Falcon. Eles ganharam o nome porque cada membro tinha uma tatuagem de falcão no corpo. Segundo o que o pai de Sakura lhe disse, ninguém podia punir o G-Falcon, porque não importava quais crimes cometiam, todas as provas eram sempre eliminadas. Ogami perguntou a Sakura se ela queria puni-los, mas ela recusou.
Ele disse que, mesmo que o mundo esqueça, ela deve sempre lembrar. Além disso, punir o mal não precisa da lei. O que vai, volta. Ao ouvir isso, Sakura sorriu. Quando Ogami viu seu sorriso, ficou aliviado, pois temia que ela o odiasse. Sakura então se desculpou com Ogami por tê-lo suspeitado. No dia seguinte, após a aula, Ayaba correu e convidou Ogami para ir ao karaokê, dizendo que Sakura também iria. Mas ambos recusaram, dizendo que tinham coisas a fazer. Sakura então perguntou onde Ogami trabalhava, mas ele disse apenas que era catador de lixo. Ogami recebeu uma ligação e se desculpou para sair. Ayaba não sabia quando os dois ficaram tão próximos, mas por trás daquela aparência amigável, Ogami dizia ao telefone que definitivamente eliminaria Sakura. Naquela tarde, Sakura foi ao parque como de costume para alimentar o cachorro. De repente, ouviu alguém gritando por ajuda. Um grupo de homens estava agredindo um homem. Sakura correu para intervir, ameaçando que já tinha chamado a polícia, mas os bandidos não estavam nem um pouco assustados. Em vez disso, eles começaram a rir. Foi quando Sakura notou as tatuagens de falcão em seus corpos. Um dos bandidos se aproximou e disse a Sakura para não se meter. Eles só estavam procurando informações sobre um membro que havia desaparecido. Sakura percebeu algo de imediato. Perguntou se os desaparecidos eram as pessoas que sumiram 2 noites atrás. Os bandidos acharam que Sakura sabia de algo, então a cercaram para forçá-la a falar. Sakura lutou sozinha, mas foi atingida por um taser e não conseguiu se mover. Os bandidos então a espancaram brutalmente enquanto ela não conseguia reagir. Amarraram-na e rasgaram suas roupas. O cachorro de rua, que sempre teve medo de pessoas, correu e mordeu um dos bandidos para tentar salvar Sakura, mas foi socado e lançado longe. Ao ver isso, Sakura desesperadamente chutou os bandidos e se jogou sobre o cachorro para protegê-lo. Ao ver o cachorro mal conseguindo se manter vivo, Sakura jurou que os faria pagar, mas agora nada podia fazer. O líder estava prestes a puxar uma faca para acabar com Sakura quando Ogami apareceu a tempo. Ogami examinou o cachorro e viu que não havia mais o que fazer. Sakura gritou e implorou para que Ogami levasse o cachorro ao hospital. Mas ao invés disso, Ogami matou o cachorro com suas próprias mãos diante dos olhos de Sakura. Ele então tirou a luva, se virou e agarrou o rosto do líder. Uma chama azul surgiu e o incinerou em um instante, sem deixar vestígios. Os outros capangas não tinham ideia do que estava acontecendo. Ogami se virou para eles e perguntou se queriam ser punidos pela lei ou morrer ali mesmo. Eles tentaram atacá-lo em grupo, mas todos foram consumidos pelas chamas azuis. Ogami então se aproximou de Sakura e lembrou que havia dito que deveriam se dar bem como colegas. Ele segurou o rosto de Sakura com força e começou a entoar uma invocação, preparando-se para queimá-la viva também. No dia seguinte, Sakura acordou e se encontrou em seu próprio quarto. As memórias da noite anterior voltaram à sua mente. Ela desceu correndo para ver o que estava acontecendo. Quando Sakura encontrou seu pai, ele imediatamente a puxou para um abraço, preocupado com ela. Seus pais então contaram tudo. Sakura foi encontrada inconsciente na frente do portão. Daisuke a descobriu, e seu corpo estava frio como gelo. Sakura baixou a cabeça e pediu desculpas aos pais por tê-los preocupado. Mas como pais, o que importava era que a filha estava a salvo. Nenhum deles tinha ideia de quem havia deixado Sakura na frente do portão. Mais tarde, Sakura voltou ao parque da noite anterior para investigar e não encontrou nenhum vestígio do fogo. Ela se lembrou de como Ogami também tentou matá-la. Carregando a pergunta de por que ainda estava viva, Sakura foi para a escola. Quando a porta da sala se abriu, ela viu Ogami sentado ali em seu lugar. Sakura estava prestes a ir até ele e confrontá-lo, mas sua melhor amiga Ayaba veio e a puxou de volta para seu lugar. Sakura continuou encarando Ogami intensamente, o que fez Ayaba pensar que Sakura gostava tanto de Ogami que estava ignorando-a. Sakura estava prestes a contar a Ayaba o que aconteceu no parque, mas Ogami a interrompeu. Ele colocou a mão enluvada no ombro de Ayaba como uma ameaça silenciosa direcionada a Sakura. Ao ver isso, Sakura correu, empurrou Ayaba para longe e a protegeu. As meninas achavam que era um triângulo amoroso por ciúmes, enquanto os meninos achavam que Ogami estava intimidando a deusa da escola, mas Ogami não se importava. Ele manteve o sorriso com aqueles olhos frios e penetrantes, um aviso para Sakura não contar a ninguém o que sabia. O professor entrou na sala, e todos tiveram que se acalmar e voltar às aulas. A partir daí, Ogami seguiu Sakura aonde quer que fosse. Ela sentia seu olhar sobre ela o tempo todo. Não querendo colocar Ayaba em perigo, Sakura começou a evitá-la. Mesmo quando Ayaba veio convidá-la para almoçar juntas, Sakura a dispensou.
Eaba entendeu errado, achando que Sakura a evitava por causa de Ogami, e saiu furiosa. Sakura ficou furiosa e determinada a resolver isso de uma vez por todas. Ela se aproximou e bateu na mesa de Ogami, exigindo que ele se encontrasse com ela após a escola para uma conversa particular. Os colegas ouviram e acharam que a deusa estava convidando Ogami para um encontro. Sakura então foi até Eaba e prometeu que explicaria tudo assim que isso acabasse. Eaba, ouvindo isso, incentivou a amiga. Enquanto isso, em um shopping, um jovem de cabelo vermelho estava jogando em uma máquina de garra. Ele era tão habilidoso que a pilha de brinquedos de pelúcia que ganhou estava se acumulando no chão. Ele então se afastou sem pegar nenhum dos Nyamarus, dizendo ao pessoal que poderiam ficar com eles, pois já havia resgatado todos. Ele então entrou em um beco e encontrou um enorme Nyamaru de pelúcia. Ele imediatamente correu e o abraçou. O gato então lhe entregou uma foto e disse que era uma nova missão. Código Breaker, Código Zo3, Tempo-in Yuki. Voltando para Sakura. Ela arrastou Ogami para uma área cheia de gente para garantir que ele não tentasse nada. Sakura interrogou Ogami, perguntando se ele usou as chamas azuis para eliminar a gangue G-Falcon. Ogami respondeu honestamente que nunca escondeu isso. Ele disse que era apenas seu trabalho temporário. Limpar a escória que não contribui em nada para a sociedade não era errado. No entanto, Ogami nunca se declarou do lado da justiça. Ele admitiu abertamente que era mau. Sakura pediu que Ogami se entregasse à polícia para se redimir pelo que havia feito. Isso fez Ogami rir alto. Sakura perguntou se ele entendia a gravidade do que fez. Ele havia tirado vidas e ainda conseguia rir. Ogami perguntou se havia mais algo, pois ia embora. Sakura se perguntava como ele podia fazer isso e não sentir nada. Ela gritou o nome de Ogami, assustando uma criança que começou a chorar. Sakura se agachou para consolar a criança, mas o choro não parava. Ogami se abaixou, pegou uma pulseira que a criança deixou cair e devolveu. A criança imediatamente sorriu. Daquele ângulo, ele parecia realmente uma pessoa bondosa. Mesmo assim, Sekiro insistiu que Ogami não tinha direito de matar e o incentivou a se entregar à polícia. Ogami respondeu que não era humano. A lei existe apenas para julgar humanos, então nunca poderia fazer nada com ele. Ogami ameaçou Sakura, dizendo que mesmo se a queimasse viva aqui, a lei nunca o alcançaria. Com isso, Ogami virou-se e segurou o rosto de Sakura com força. Ele estava prestes a queimá-la novamente para eliminar a última testemunha. Sakura não conseguia entender por que ele se atrevia a fazer isso em um lugar tão cheio. Em pânico, ela balançou a bolsa e afastou a mão de Ogami de seu rosto, bem na hora em que as chamas a alcançavam. A bolsa explodiu em uma feroz chama azul, deixando os espectadores em frenesi. Apavorada, Sakura tentou correr, mas Ogami segurou sua mão. Ele estava prestes a queimá-la novamente. Sakura gritou, mas nada aconteceu. Era apenas uma brincadeira. Ogami então beliscou as bochechas de Sakura repetidamente. Ele a observou o dia todo e agora podia confirmar que ela era uma espécie rara. Sakura não entendia por que Ogami, que matara tantas pessoas na noite anterior, passou o dia todo a observando e não fez nada. Ogami explicou que exterminou o G-Falcon porque era uma escória que aterrorizava o sem-teto e até torturava um cachorro. Ogami era um demônio que julgava monstros que a lei não podia tocar. Ele era algo que não existia, um quebrador de códigos. Ogami se aproximou e pediu que Sakura fosse honesta sobre quem mais ela queria ver morto. Uma lembrança da infância passou pela sua mente. Não importava quem fossem, ele não tinha o direito de matar assim. Sakura então declarou que Ogami poderia segui-la, mas ela também o seguiria para garantir que ele nunca matasse de novo. Ogami riu. Ele concordou com o acordo, mas lembrou que se Sakura contasse a alguém sobre ele, não seria só ela que morreria. Ele mataria todos a quem ela contasse e todos próximos a eles. Com isso, Ogami quebrou todos os vidros do prédio atrás deles. Cacos voaram por toda parte enquanto ele dava seu aviso final. Ele queimaria qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora, sem exceções. Naquela noite, Sakura voltou para seu quarto e desabou na cama, segurando o travesseiro, relembrando tudo o que aconteceu. Ela não conseguia entender o que os olhos de Ogami queriam dizer. Ogami recebeu uma ligação. A voz do outro lado perguntou como estavam as coisas com Sakura. Ogami disse que não iria mais seguir com isso porque Sakura era uma espécie rara. Ela era uma daquelas que não podiam ser queimadas, nem mesmo por suas chamas. Do outro lado do rio, Yuki Tempo-in recebia ordens para eliminar um homem de cabelo escuro quando, de repente, outro homem apareceu, distraiu Yuki e levou o alvo para outro lugar. Quanto a Sakura, ela ainda tinha muitas perguntas sem resposta sobre tudo isso. Mas uma coisa ela sabia com certeza.
O que Ogami estava fazendo era absolutamente errado. Sakura mal tinha saído do portão quando viu Ogami já esperando. Claro que ele pretendia segui-la. Sakura lembrou a Ogami que ela também estava de olho nele. Sakura chegou à escola, e tudo estava igual. Hoje, ela mais uma vez recebeu uma montanha de cartas de amor dos meninos da escola. Parece que Ayaba também soube que Sakura veio para a escola com Ogami hoje. Sakura se desculpou com Ayaba, explicando que a partir de agora teria que ir e voltar da escola com Ogami e não poderia mais ir com ela. Ayaba compreendeu sua melhor amiga. Era raro Sakura demonstrar tanto interesse em um garoto, então ela ficou feliz em dar espaço. De repente, um aluno carregando uma espada entrou e gritou o nome de Ogami, exigindo que ele ficasse longe de Sakura. O garoto partiu para cima de Ogami. Sakura viu a luva na mão de Ogami e correu, derrubou a espada do garoto e ficou na frente dele, dizendo que quem quisesse tocá-lo teria que passar por ela primeiro. A cena conquistou a admiração de todas as garotas da escola. Enquanto os meninos pareciam ter morrido ali, Sakura percebeu que amanhã era a vez de Ogami na tarefa da sala. Como ele ainda não conhecia a escola, ela se ofereceu para mostrar o lugar. Enquanto Sakura e Ogami caminhavam pela escola, uma garota chamada Fujiwara correu e enterrou o rosto no peito de Sakura. Sakura já estava acostumada, mas ficou um pouco envergonhada na frente de Ogami. Fujiwara então tirou os óculos para se apresentar corretamente. Ogami notou os olhos heterocromáticos de Fujiwara e, instintivamente, segurou o rosto dela. Ogami logo percebeu que estava sendo rude, então passou a acariciar a cabeça dela, pediu desculpas por confundi-la com outra pessoa e se afastou. Em um café, um homem com a mesma cor de cabelo e olhos de Fujiwara recebeu uma ligação. A voz do outro lado disse algo e ele assentiu, comentando que o plano não era ruim. Ogami recebeu uma ligação. A voz do outro lado disse que o plano de hoje à noite estava pronto e que a chave já estava no canil. Ogami desligou e virou-se para perguntar a Sakura o que ela queria fazer. Sakura correu e o avisou para não fazer nada terrível de novo. Ela notou a cesta ao lado dele. Ogami puxou um filhote de dentro. Era o filho do cachorro que tinha sido morto outro dia. Sakura olhou para o rosto do filhote e a memória do cachorro assassinado voltou à tona. Ela começou a chorar, se culpando por ser fraca demais para proteger a mãe. Sakura segurou o filhote com força nos braços. Depois disso, Sakura continuou seguindo Ogami. Ogami avisou Sakura que se ela continuasse a segui-lo, nunca conseguiria voltar ao seu mundo pacífico. Mas Sakura não se importou, pois seu mundo nunca foi pacífico. Sakura seguiu Ogami até um prédio. Ela até achou que era a casa dele, já que ele abriu a porta com facilidade. Quando a porta se abriu, Ogami imediatamente avançou e nocauteou o homem na entrada. Eles entraram e encontraram um grupo de bandidos no meio de algum tipo de negociação. Sakura viu policiais ali também e riu, pensando que não havia mais necessidade de Ogami se envolver. Mas Ogami respondeu friamente que aqueles policiais também eram criminosos. A indiferença de Ogami enfureceu os bandidos. O chefe se levantou e perguntou a qual gangue Ogami pertencia. Ao saber que o garoto era só um estudante, elogiou a bravura de Ogami. Eram eles que negociavam com a gangue G-Falcon. O chefe queria recrutar Ogami, pois estavam com falta de pessoal após a queda da G-Falcon. O trabalho era vender essas garrafas. Ele fez um homem quase inconsciente ser arrastado como exemplo, alguém que trabalhou para eles, mas agora era inútil por causa do vício. Queria que Ogami ocupasse seu lugar. A polícia já estava comprada, então não havia risco de prisão. Um dos policiais corruptos levantou a arma e mirou em Sakura para eliminar a testemunha. A chama na mão de Ogami irrompeu instantaneamente. Não havia como argumentar com pessoas assim. Apenas a força poderia levá-los à justiça. Com isso, Ogami avançou e incinerou o chefe. Os outros que partiram para cima dele tiveram o mesmo destino, queimados até não restar nada. Até as balas foram consumidas pelas chamas. Todos os bandidos na sala estavam paralisados de terror. Chamaram Ogami de monstro. Ogami lutou contra toda a gangue sozinho, queimando todos diante de Sakura e do cachorrinho. O cachorro viu a mão de Ogami sangrando e correu para lamber. Sakura testemunhou tudo e se aproximou para perguntar se era realmente necessário matá-los todos. Ogami respondeu que, se não os eliminasse, o número de vítimas só aumentaria. Além disso, as palavras de Sakura nunca chegariam a escórias como eles, apenas a força faria com que ouvissem. De repente, Sakura notou uma porta entreaberta. Dentro, uma mulher estava encostada na parede. Sakura correu para ver como ela estava. A mulher desabou em lágrimas. Ela não podia voltar para casa. Sua vida tinha sido destruída.
Seus pais eram viciados. Ela não queria mais viver. Quando Ogami soube que ela queria morrer, foi até ela e a agarrou pelo pescoço. Só soltou quando ela implorou pela vida. Esses pensamentos fazem a pessoa apodrecer por dentro. É preciso se manter em pé. Ogami disse à mulher que se ela ainda quisesse morrer, deveria procurá-lo que ele a mataria. Depois, se afastou. Sakura não conseguia entender quão cruel aquele jovem podia ser. Ela correu atrás dele e o abraçou. Ela queria convencê-lo a tocar seu coração, mas Ogami achou Sakura confusa. Ele deu um soco forte que a deixou desacordada. Com tudo resolvido, Ogami chamou alguém para limpar a cena e levar Sakura para casa. Ogami então desceu até um carro estacionado em frente ao prédio. Ele sabia que o homem dentro era o chefe de polícia Takata. Ele informou o chefe que todos os seus subordinados haviam sido eliminados e exigiu que ele revelasse a localização de Hitomi. Quando Takata percebeu que Ogami também era um quebrador de códigos, ficou aterrorizado e acelerou. Enquanto dirigia, ele ligou para Hitomi pedindo ajuda, mas Hitomi o ignorou e se recusou. Nesse momento, Ogami já havia alcançado. Ele pulou no capô do carro de Takata e estava prestes a acabar com ele quando apareceu um homem chamado Toki. Toki convocou uma rajada de vento que fez o carro girar no ar, depois detonou junto com o chefe de polícia Takata dentro. Para Toki, Ogami sempre foi apenas um trampolim. Dentro de Eden, o Conselho Governante dos Quebradores de Códigos. Eles possuem habilidades extraordinárias e têm prioridade para eliminar o mal. Ogami é um dos 6 quebradores de códigos, designado Código 06. Com o tempo, ele provou sua força e agora está em pé de igualdade com os outros 5. Sua missão atual era eliminar o político Tawada Shaijou. Ogami perguntou o que isso tinha a ver com Hitomi. Mas os membros do conselho o ignoraram, dizendo que descobrir isso era dever de um subordinado. Cansado da atitude arrogante, Ogami avançou, agarrou seus rostos e os incendiou. Ele declarou que não era subordinado de ninguém, era apenas um funcionário temporário. Sakura acordou e se viu ajoelhada em frente à sua casa com o filhote ao seu lado. Seus pais, que a encontraram desmaiada no portão 2 vezes, estavam muito preocupados e queriam que ela explicasse tudo. Mas Sakura não podia contar a verdade. Se o fizesse, suas vidas estariam em perigo. Ela só conseguiu inventar uma história sobre entrar no clube de atividades ao ar livre e treinar todos os dias para aprender a dormir fora. Essa desculpa ridícula não enganaria seus pais, mas eles fingiram acreditar. Sua mãe sabia que Sakura só mentia quando ajudava os outros e confiava na filha. Sakura saiu do portão e encontrou Toki. Toki se apresentou e disse que iria à escola com ela no lugar de Ogami. Ele explicou que Ogami havia sido punido ontem e não poderia vir hoje. Toki também se apresentou confiantemente como um Codebreaker, código ZU4. Ogami era o último em classificação, código ZU6, então cabia a Toki limpar suas bagunças. Sakura perguntou onde Ogami estava agora. Toki achou que ele provavelmente estava chorando em algum canto depois de ser repreendido pelos superiores. Sakura imaginou Ogami chorando e não conseguiu evitar rir. Então, ela perguntou a Toki sobre a relação dele com Ogami. Toki disse que eram amigos. Sakura achou Toki muito mais aberto que Ogami, então quis perguntar sobre Ogami e encontrar uma maneira de impedi-lo de matar. Toki, percebendo o quanto Sakura estava interessada, a levou a um lugar tranquilo para conversar em particular. Enquanto Toki se inclinava mais perto de Sekiro, Ogami apareceu por trás e deu um chute rápido. Ogami deixou claro que não tinha interesse em ser amigo de Toki. Os dois mal trocaram algumas palavras antes de começarem a se atacar. Entrando em uma briga total, Toki se aproximou de Tantogami e os dois continuaram se provocando até estarem prontos para resolver as coisas ali mesmo. Um controlava o fogo, o outro o vento, colidindo em uma troca feroz. Estavam prestes a dar um golpe final quando Sakura interveio, agarrou as mãos de ambos e os forçou a parar. Toki achou Sakura fascinante. Sakura, por sua vez, notou que os olhos de Toki eram iguais aos de Fujiwara. Toki se despediu dos dois e foi embora. No caminho para a escola, Sakura continuou perguntando sobre Toki e o trabalho que estavam fazendo. Ogami estava planejando matar alguém de novo? Ao chegarem no portão da escola, encontraram Haiki com um chá montado na entrada e convidou Sakura para se juntar a ele. Durante a aula, Sakura olhou pela janela e viu Toki atravessando o pátio. Ela imediatamente fingiu estar mal e pediu ao professor para sair. Sakura correu até Toki e perguntou por que ele estava ali. Ogami veio logo atrás. Um professor os pegou, e Toki imediatamente entrou em seu modo educado,
dizendo que estava ali para uma visita escolar. Sakura então notou o crachá do uniforme de Toki. Era da Heisei Academy Senior High, uma escola que só aceitava os melhores talentos do Japão, onde os alunos se destacavam academicamente e vinham de famílias prestigiadas. Assim, Toki só precisou dizer uma palavra e foi imediatamente matriculado, até na mesma turma que Sakura e Ogami. Na hora do almoço, Sakura preparou um almoço caseiro e convidou Ogami para comer com ela, para que pudessem conversar em particular, mas Ogami recusou. Então Sakura pegou Toki e o arrastou para o almoço. Toki tentou recusar, mas Sakura não aceitou um não como resposta. Por onde Toki passava, as garotas não conseguiam tirar os olhos dele. Sakura queria saber se havia alguma forma de impedir Ogami de matar. Toki explicou que cada quebra-código tem seu próprio objetivo pessoal. Eles não hesitariam em fazer o que fosse necessário para alcançá-lo. O objetivo deles poderia ser proteger alguém que amavam. Logo após dizer isso, Toki casualmente a apalpou por trás. Ela imediatamente o chutou para trás. Toki reclamou, se perguntando por que era aceitável quando sua irmã fazia, mas não ele. Então ele realmente era parente de Fujiwara. Ogami, que antes havia recusado o convite de Sakura, apareceu também. Ele veio para garantir que Toki não estava tentando enganar Sakura. O grupo então subiu para o telhado, onde Haiki já havia montado outro chá. E do nada, Fujiwara apareceu e mergulhou de cara no peito de Sakura. Ao ver isso, Toki se afastou silenciosamente. Sakura disse a Fujiwara que seu irmão mais novo tinha ido à escola hoje, mas quando se virou, Toki já tinha desaparecido. Fujiwara parecia confusa porque não tinha irmãos. Naquela noite, Sakura seguiu sua rotina habitual de ficar atrás de Ogami. Ela havia aprendido outra verdade sobre os Codebreakers. Eles não existem neste mundo. Sua existência foi completamente apagada. Ninguém se lembra deles, nem mesmo suas próprias famílias. Provavelmente foi por isso que Fujiwara disse que não tinha irmãos. Depois de andar um pouco, eles encontraram Toki. Toki tentou negar que tinha dito que era irmão de Fujiwara, mas Sakura já sabia a verdade, inclusive que Toki se tornou um Codebreaker para proteger a irmã. Sakura então viu a habilidade de Toki de controlar campos magnéticos em primeira mão. Ele abriu um portão de ferro com facilidade. Ogami e Toki então entraram juntos. Era uma instalação do governo usada para pesquisar habilidades sobrenaturais. Os guardas abriram fogo assim que viram Ogami e Toki, mas cada bala foi parada no ar. Toki conseguia até congelar as balas e redirecioná-las de volta para os atiradores. Sakura viu isso e correu para tentar detê-los. De repente, um redemoinho surgiu, congelando todos na área. Duas pessoas com habilidades especiais apareceram, cada uma com cabos conectados ao pescoço. Os dois estranhos conjuraram um tornado que cercou Sakura e os outros dois. Mas Ogami e Toki facilmente o dispersaram. Os dois ainda estavam se mostrando corajosos, prontos para atacar novamente. De repente, os tubos conectados aos seus pescoços pararam de bombear a substância que recebiam. O terror tomou conta de seus rostos, e eles fugiram. Dentro do laboratório, crianças estavam deitadas em camas com cabos ligando suas cabeças a uma série de máquinas. Um homem chamado Tabata estava examinando a situação quando recebeu a notícia de que os Codebreakers haviam infiltrado a instalação. Ele não demonstrou preocupação. Mesmo que fossem demônios, ninguém tinha permissão para interferir em seu trabalho. No caminho, Sakura descobriu que o Codebreaker era na verdade uma organização ligada ao governo. Ogami e Toki apenas seguiam ordens do primeiro-ministro. Por isso, criminosos, sejam políticos ou agentes de operações especiais, nunca conseguiam escapar dos Codebreakers. Ao entrarem no laboratório, encontraram crianças com habilidades especiais reunidas de todo o Japão para serem usadas como cobaias. Não parecia haver mais ninguém por perto, então o grupo seguiu em frente. Ogami se perguntou por que aqueles dois tinham perdido toda a energia de repente. Toki suspeitou que isso era causado por uma perda de energia. O filhote de cachorro de repente sentiu um cheiro e correu escada abaixo. O cachorro levou o grupo a uma sala de pesquisa que parecia um hospital, cheia de instrumentos cirúrgicos e tesouras com sangue espalhado por toda parte. De repente, as luzes se acenderam. Tabata e seus subordinados estavam esperando ali o tempo todo. Toki então usou seu campo magnético para abrir uma parede, revelando pessoas flutuando dentro de tubos de ensaio com todos os órgãos removidos. Parece que eles estavam sequestrando pessoas e traficando órgãos ilegalmente, por isso Eden havia enviado agentes para este local. Os dois estranhos com habilidades especiais também reapareceram. Eles afirmaram que estavam salvando aquelas crianças. Crianças com habilidades fracas eram inúteis e desnecessárias, então era melhor colher seus órgãos para um propósito maior.
Ogami perguntou aos dois se eles serviam para algo. Se não, ele também não tinha necessidade deles. Com isso, as chamas azuis na mão de Ogami explodiram, enquanto ele se preparava para queimá-los vivos. Um deles convocou água para tentar derrubar Ogami, mas comparado a um Codebreaker, seu poder era muito inferior. Toki então pegou Sakura e correu para enfrentar um deles, deixando o outro para Ogami. Sakura notou que a coisa presa em suas costas parecia muito suspeita. Não havia razão para alguém carregar algo tão pesado o tempo todo. Toki percebeu a mesma coisa e quebrou um cano de metal, lançando os fragmentos contra o container nas costas do inimigo. O homem estava incrivelmente convencido, se gabando de que seu container era feito de fibra de carbono e não poderia ser destruído por tais ataques. Então Toki mudou de tática. Ele usou seu poder para arrancar o container das costas do homem. Dentro estava uma criança. Sakura correu para verificar o menino. A criança continuava murmurando, implorando para que o matassem. Eles mataram seu irmão. Do lado de Ogami, seu oponente também jogou o container no chão, furioso. Dentro estava uma menina cuja irmã também havia sido morta por eles. Quando o menino viu Rock matar seu captor, ele sussurrou seu agradecimento e desmaiou. Ogami usou suas chamas para incinerar o restante. A menina, vendo isso, olhou para Ogami com profunda gratidão antes de desmaiar também. Tabata tentou escapar, mas tropeçou no pé estendido de Toki e caiu no chão. Ogami se aproximou para acabar com ele. Sakura tentou impedir Ogami, mas Toki a segurou. Heróis são chamados de heróis porque derrubam o mal em nome da justiça. Além disso, as palavras de Sakura nunca chegariam a Ogami. Sakura estava prestes a falar, mas ao lembrar como as crianças agradeceram a Toki e Ogami, ela se calou. Ogami estava prestes a reduzir Tabata a cinzas quando, naquele exato momento, a filha de Tabata, Shiza, apareceu. Ao saber que Ogami era um herói, ela o olhou com pura admiração. Acontece que tudo que Tabata fez foi para encontrar órgãos de reposição para sua filha, mas mesmo assim, Tabata não tinha o direito de tirar a vida de crianças inocentes. Tabata enlouqueceu. Ele argumentou que Ogami e Toki também matavam pessoas com suas habilidades especiais. Aquelas crianças cresceriam para se tornarem nada além de cães de caça que existiriam apenas para matar. Seria melhor usar seus órgãos para salvar vidas. De qualquer forma, ele ainda era um assassino. Sakura não aguentou mais e avançou, socando Tabata bem no rosto. Ela pensou nas crianças de antes e continuou a socar. Sakura então envolveu os braços em torno de Tabata e disse o quanto aquelas crianças sofreram. Mas, em vez de se emocionar, Tabata aproveitou a oportunidade para empurrar Sakura para o lado, pegou uma faca do chão e avançou contra Ogami. Tabata havia perdido completamente a razão. Ele já não conseguia compreender o que estava fazendo. Ogami desarmou Tabata e o queimou vivo bem na frente da filha. Em seus últimos momentos antes de se tornar cinzas, Tabata ainda virou a cabeça para dar um último adeus a Shiza. Shiza atirou seu livro de histórias em Ogami, xingando-o repetidamente, mas Ogami não resistiu. Ele simplesmente olhou nos olhos da garota e disse que, se ela o odiasse, deveria ficar viva e vir matá-lo um dia. Shiza então desmaiou de exaustão. Sakura não concordava com os métodos de Ogami, mas dessa vez teve que admitir que era o certo a fazer. Ogami não reagiu aos elogios. Ele disse que, não importa quão culpado alguém seja, ao matá-lo, ele deixa de ser um herói e se torna um diabo. Naquela noite, Toki esperava por um certo homem. Ele perguntou ao homem sobre os dados da pesquisa sobre as habilidades das crianças que ele havia roubado. No momento em que o homem viu Toki, a cor sumiu de seu rosto. Ele se apressou para ligar para alguém do outro lado do telefone pedindo ajuda. Mas a pessoa do outro lado o traiu, controlando-o remotamente para colocar uma arma na própria cabeça e puxar o gatilho. Toki atendeu o telefone e informou que Tsuno havia se suicidado, perguntando se foi obra dele. A voz do outro lado era de Hitomi, quebradora de códigos, código 01. As crianças do laboratório de Tabata foram transferidas para o 4º Instituto de Pesquisa por uma força-tarefa especial. A mídia noticiou o incidente como um incêndio na propriedade do deputado Tabata, atribuindo a causa a ele fumando na cama. Quando o primeiro-ministro soube que Toki havia chegado, imediatamente preparou uma mesa de chá e fez um gesto acolhedor. O primeiro-ministro era pai de Toki e Fujiwara. Toki questionou o primeiro-ministro sobre os projetos de pesquisa distorcidos sobre habilidades especiais sob sua supervisão. O primeiro-ministro assumiu o papel de um pai exemplar. Ele disse que só queria aliviar o fardo sobre os ombros da quebradora de códigos. Ele se desculpou com Toki por fazê-lo sofrer. Toki foi direto. Ele disse que era uma quebradora de códigos, não um filho do homem. Era um agente do governo que eliminava escória em troca da segurança de sua irmã.
Com isso, Toki se virou e foi embora, murmurando que o homem era um covarde. Sakura e Ogami agora eram inseparáveis, sempre juntos como uma sombra e seu dono. Sakura leu um artigo de jornal sobre o incêndio na propriedade de Tabata e percebeu como o governo encobria as coisas. De repente, ouviram uma motocicleta se aproximando à distância. Parecia ser alguém que Ogami conhecia. No momento em que viu Sakura, a mulher disse para ela se afastar, pois tinha algo privado para discutir com Ogami. Rui informou a Ogami que Iden estava insatisfeito por ele ter colocado Sakura em perigo ao levá-la à propriedade de Tabata. Iden agora ordenou que Ogami protegesse Sakura. Rui sabia que Ogami não gostava de Eden, e ela também não, mas trabalhavam para Eden, então não tinham escolha. Rui também investigaria por que Iden designou um quebra-códigos inteiro apenas para ser o corpo de Sakura. Antes de sair, Rui lembrou Ogami para não se esforçar demais, ou ele poderia desmaiar. Sakura se sentiu aliviada ao ver que Ogami tinha amigos que realmente se importavam com ele. Ela sugeriu que Ogami tentasse fazer amizade com os colegas, mas ele descartou a ideia, dizendo que era perda de tempo. Ogami também esclareceu que os outros quebra-códigos não eram seus amigos, eles apenas faziam o mesmo trabalho e, portanto, tinham interesses em comum. Assim que Sakura entrou na sala de aula, percebeu que todos estavam agindo estranhamente. Eles estavam escondendo algo, cortando papel em segredo para algum projeto. Durante uma prova, enquanto distribuía as folhas, Ayaba passou um bilhete para Sakura. Até Ogami percebeu o comportamento incomum da turma. Após a prova, Ayaba puxou Sakura para o banheiro feminino para conversar, para que Ogami não pudesse segui-las. Se Sakura falasse uma palavra sobre seu segredo, ele não hesitaria em queimá-las. No meio do corredor, Raik montou sua mesa de chá e estava sentado lendo um romance ruim, fazendo até um professor o repreender. Ao passar, Ogami ouviu Raik murmurar que já tinha entrado na zona de morte. Ogami se dirigiu à sala de aula, mas Sakura bloqueava a porta, recusando-se a deixá-lo entrar, o que fez Ogami pensar que ela estava escondendo algo. Irritado, Ogami empurrou e abriu a porta. Ele ficou paralisado. Dentro, todos organizaram uma festa surpresa de boas-vindas só para ele, o novo aluno transferido. A turma havia preparado tudo em segredo durante o dia. Um dos meninos entregou a Ogami uma pilha de papéis. Eram apresentações pessoais escritas por cada um de seus colegas. Ogami perguntou por que tinham se dado tanto trabalho. Seus colegas simplesmente disseram que queriam se aproximar dele. Depois da escola, Ogami e Sakura subiram ao telhado. Sakura disse que só descobriu sobre a festa naquela manhã. A turma pediu que ela mantivesse Ogami longe da sala enquanto se preparavam. Ogami terminou de ler as apresentações e estava prestes a queimá-las. Mas Sakura as pegou e apagou as chamas. Afinal, eram gestos sinceros dos colegas. Ogami já tinha decorado tudo que escreveram. Sentia que não o deixariam em paz se esquecesse. Ogami olhou para o pátio da escola. Por muito tempo, ele se habituou a apagar tudo, não querendo que seu trabalho afetasse os outros. Enquanto isso, algo estava errado com Toki. Ele sentiu uma dor intensa, a ponto de precisar se esconder, e então desmaiou. O primeiro-ministro recebeu relatos de agentes desaparecendo um após o outro. Acreditava-se que a causa estava ligada à ex-decifradora Hitomi, código 01. Na sala de aula, os colegas se perguntavam sobre o que Sakura e Ogami poderiam estar falando no telhado. As meninas estavam animadas, especulando até onde os dois iriam, enquanto os meninos choravam, prometendo que se Ogami fizesse sua deusa Sakura chorar, nunca o perdoariam. Ogami olhou pela janela e viu muitos homens desconhecidos de preto se aproximando da escola. Ele correu para baixo e usou suas chamas para segurá-los. Sakura tentou impedi-lo, mas Ogami disse que eles já estavam mortos. Alguém estava controlando seus corpos. Só uma pessoa poderia fazer algo assim. De repente, uma onda de dor intensa atingiu Ogami e o fez cair de joelhos. Sakura correu para apoiá-lo, mas ele a empurrou porque um deles estava vindo direto para ela. Ogami então se lançou na luta, enfrentando-os enquanto suportava a dor debilitante. Justo quando estavam prestes a atacá-lo, a professora Kanda apareceu e abateu vários deles. A professora Kanda também sabia sobre o poder de Hitomi. Os corpos estavam invadindo a escola, e os alunos ainda estavam lá dentro. Precisavam evacuar todos imediatamente. Ogami deixou Sakura aos cuidados da professora Kanda e correu à frente para erguer uma parede de fogo, bloqueando a horda. Mas eles não mostraram medo e avançaram. Ogami os queimou um a um, protegendo os alunos que ainda estavam nas salas, mas parecia que ele havia chegado ao seu limite.
Seus passos vacilaram, e sua visão começou a embaçar. A horda se aproximava. Então, raios vermelhos de luz cortaram o céu. Era Yuki chegando como reforço. Yuki usou ondas sonoras para arremessar vários deles contra as paredes. Na hora certa, o campo de batalha de Raikkonen estava pronto. Raikkonen convocou fios de luz que prenderam os corpos, depois os despedaçou. Sekiro ficou chocado ao descobrir que Raikkonen também era um Codebreaker. Quantos deles estavam nesta escola? Ogami também já havia chegado ao seu limite. Ele caiu de joelhos, e Sakura correu para segurá-lo. Ela o abraçou enquanto ele perdia a consciência em seus braços, lembrando das duas crianças no laboratório. Sakuta chamou o nome de Ogami, mas ele não respondeu. Raikkonen se aproximou e disse que não havia mais o que fazer. Ele já tinha partido. Esse era o destino inevitável de todos os Codebreakers. Eles levaram Ogami para um quarto para descansar. Raikkonen confirmou que a vida de Ogami não estava em perigo. Miss Kanda explicou que se um Codebreaker usa demais sua habilidade especial, ela desaparece e causa mudanças anormais no corpo. Isso é conhecido como estado de perda de poder. Ogami havia usado seus poderes em excesso ultimamente, então isso era inevitável. No entanto, ele só precisava de um dia de descanso para se recuperar completamente. Sakura ficou radiante ao ouvir isso, pois o que Raikkonen disse sobre o destino a assustou muito. Sekiro ficou surpreso ao saber que Raikkonen e Yuki eram Codebreakers, e mais ainda que Miss Kanda era colega deles. Miss Kanda era uma agente especial da Eden, cujo trabalho era apoiar os Codebreakers. Raikkonen explicou que Ogami era Code 06, a classificação mais baixa entre eles, por isso precisava de um agente de apoio dedicado. Yuki era Code 3, com a habilidade de controlar o som. Toki era Code 4. E Raikkonen era Code 2. Ele não era apenas um Codebreaker, mas também quem avaliava os outros Codebreakers. Sakura então perguntou sobre o Código 01 e o Código 05. O Código 05 era Rui, a garota da moto do outro dia. Mas quando Sakura tentou perguntar sobre o Código 01, a Miss Kanda rapidamente mudou de assunto. Tanto Raikkonen quanto a Miss Kanda sabiam que esse incidente foi causado por Hitomi. Ele provavelmente sabia onde era o apartamento de Ogami, então precisavam encontrar um novo lugar para ele ficar. Sakura imediatamente ofereceu sua casa. No momento em que chegaram, foram recebidos por uma linha de seguranças em formação, fazendo uma reverência. Sakura Sakurakuji era filha do chefe do clã Kizakura, uma das famílias mais distintas do Japão e a organização Yakuza mais poderosa. Sakura apresentou seus colegas a todos em casa e explicou a situação. Depois de ouvir tudo, os pais de Sakura acolheram o grupo calorosamente. A mãe dela os levou a uma sala de recepção de hóspedes. Ela mencionou que outro amigo de Sakura já estava esperando lá dentro. Era Toki. Toki havia encolhido e se tornado uma criança devido ao seu estado de perda de poder. O corpo de cada pessoa mudava de forma diferente ao entrar nesse estado, e no caso de Toki, ele se transformou em uma criança. Toki explicou que ouviu que Ogami havia caído em um estado de perda de poder e veio ajudar, mas acabou na mesma condição. A mãe de Sakura havia preparado um banquete especial para receber os amigos de Sakura. Todos comeram, beberam e conversaram felizes. Sakura sentou-se ao lado de Raikkonen e aproveitou para perguntar por que todos faziam esse tipo de trabalho. Um Toki bêbado se aproximou para oferecer uma bebida a Sakura. Raikkonen avisou que iria descontar pontos de Toki se ele não se comportasse, mas Toki estava bêbado demais para se importar. Ele afastou o cabelo de Raikkonen e zombou dele por não ter sobrancelhas, o que resultou em punição de ser pendurado no teto. Yuki agradeceu a Sakura por proteger Ogami, mas ela sentia que estava apenas retribuindo Ogami por proteger seus amigos. Raikkonen observou tudo naquele dia e concluiu que os atacantes se dividiram em dois grupos distintos. Uma equipe visava Ogami, enquanto a outra visava Sakura. Raikkonen acreditava que, como Sakura era uma espécie rara, não era surpresa que Hitomi estivesse de olho nela. O que intrigava Raikkonen era por que Hitomi só atacava Sakura quando ela estava com Ogami. Se o objetivo era simplesmente sequestrá-la, teria sido mais fácil atacar quando ela estava sozinha. E se o alvo era Ogami, não haveria necessidade de dividir as forças. Depois de descansar um dia, Ogami acordou. Sakura já tinha adormecido. A senhorita Kanda informou Ogami sobre a situação. Os atacantes eram os agentes desaparecidos, controlados por uma habilidade especial. Não havia mais dúvidas. O inimigo era o ex-decifrador de códigos, Código 01 Hitomi. Rui também recebeu uma ligação pedindo que fosse à casa de Sakura para apoiar Ogami e Toki. Ogami olhou para uma espada exposta em um suporte. O pai de Sakura percebeu, se aproximou, pegou a espada e a entregou a Ogami. Ao olhar nos olhos de Ogami, o pai de Sakura reconheceu que ele tinha testemunhado muitas mortes.
Ele percebeu porque também havia vivido naquele mundo. Ogami havia perdido o medo de tirar vidas, o que significava que também havia perdido a vontade de viver. O pai avisou Ogami que, se algo acontecesse com Sakura, ele faria Ogami pagar. De repente, ouviram um grande estrondo. Ogami saiu correndo e encontrou Hitomi já lá, mantendo Sakura como refém. Yuki também chegou para proteger Sakura, mas seu poder não era páreo para Hitomi. Yuki foi imediatamente lançado para longe. A senhorita Kanda atirou em Hitomi, mas foi completamente inútil. Ele a atingiu com um choque elétrico que paralisou seu corpo inteiro. Furioso, Ogami pegou a espada e avançou contra Hitomi. Mas em seu estado de perda de poder, ele não tinha chance alguma. Ogami lutou para suportar os raios que Hitomi lançou contra ele. Felizmente, a chegada de Haiki forçou Hitomi a soltar Sakura temporariamente. Rui também havia chegado. Todo o esquadrão de decifradores estava agora reunido para enfrentar Hitomi. Ogami exigiu saber por que Hitomi se tornara um demônio. Hitomi disse que fez isso para se vingar de Eden. Ogami percebeu que Hitomi havia mudado. Se ele se tornar um monstro, então Ogami o cortaria em pedaços. Com isso, Ogami avançou freneticamente contra Hitomi com sua espada, mas foi repelido a cada vez. Toki atacou Hitomi com seu campo magnético, mas foi inútil. Nesse ponto, Ogami havia recuperado seus poderes. Ogami e Toki uniram forças e atacaram Hitomi juntos, mas tudo foi em vão contra os choques elétricos de Hitomi. Haiki avançou, pretendendo acabar com tudo aqui. De jeito nenhum entregariam a espécie rara a Hitomi. Hitomi então revelou seu verdadeiro poder. Ele convocou uma enorme esfera de relâmpago que deixou todos tremendo diante de sua força. Sequia se jogou na frente da esfera de relâmpago, protegendo todos com seu corpo, mas ela não morreu. Ela absorveu a energia completamente. Hitomi então revelou o verdadeiro propósito desse ataque. Era reunir todos os Codebreakers em um só lugar, para que pudesse sequestrar o primeiro-ministro. Quando perceberam que Hitomi os havia enganado, ficaram furiosos e queriam resgatá-lo. Mas Toki argumentou que um homem como ele não merecia ser salvo. Sakura ficou chocada ao saber que o primeiro-ministro era o pai de Toki. Ele até se afastou no meio da discussão. O que importava agora era encontrar uma maneira de lidar com Hitomi. Yuki havia caído em seu estado de perda de poder e se transformou em um gato, mas felizmente ainda podia falar. Haiki perguntou a Sakura se ela estava bem após receber o ataque completo de Hitomi. Sakura disse que estava completamente bem. Ogami continuava reclamando de Sakura por ser imprudente e se colocar em perigo. Mas Sakura simplesmente não queria que mais ninguém morresse. Sakura e os Codebreakers estavam ilesos graças às suas constituições especiais. Mas os seguranças da casa não tiveram a mesma sorte. Haiki explicou que a habilidade especial de Hitomi era controlar a eletricidade. Ele foi quem manipulou os corpos para atacar a escola. Hitomi havia sido um Codebreaker que trabalhava para o primeiro-ministro. Ele desapareceu há 3 anos e voltou para se vingar. No entanto, ninguém sabia o verdadeiro motivo de Hitomi, já que ele apenas sequestrou o primeiro-ministro sem matá-lo. Haiki tinha certeza de que a manipulação do chefe de polícia e da Yakuza fazia parte do plano de Hitomi, e o sequestro do primeiro-ministro era a fase final. Hitomi havia mudado. Ele foi uma vez o líder que todos os decifradores respeitavam, mas isso ficou no passado. Sakura então ajudou os pais a cuidar dos seguranças feridos. Ogami lembrou do que Sakura havia dito antes e se perguntou por que ela era assim. Ele entrou no corredor e ouviu os pais de Sakura conversando. Ele se escondeu em um canto e entrou no quarto deles, espiando um álbum de fotos na mesa. Ogami ainda estava folheando quando Sakura entrou. Eles conversaram por um tempo. Ogami perguntou por que não havia fotos da infância de Sakura no álbum. Foi quando ele soube que Sakura havia sido adotada pela família Sakurakuji. Naquela noite, enquanto Ogami admirava a paisagem do lado de fora, os pais de Sakura o chamaram para conversar. Eles contaram mais sobre Sakura. Anos atrás, alguém a abandonou na frente do portão Sakurakuji, com o corpo todo coberto de sangue. No entanto, ela não estava ferida. Seus pais acreditavam que ela havia passado por algo realmente horrível, por isso era tão sensível à morte. Eles estavam muito preocupados com Sakura, mas se sentiam impotentes para ajudá-la. O pai dela baixou a cabeça e pediu a Ogami que protegesse sua filha. Do lado de fora, Rui e Yuki faziam a guarda juntos, falando sobre seus relacionamentos com Ogami. Quando era jovem, Rui perdeu toda a família em um acidente. Ela se sentia consumida pela culpa por ser a única sobrevivente e se sentia completamente quebrada. Mas quando conheceu Ogami, ele mudou sua perspectiva, e ela ficou profundamente tocada. No dia seguinte, Sakura acordou e percebeu que havia adormecido após cuidar dos seguranças.
Ela se culpou por colocar todos em perigo ao escolher aquele lugar como esconderijo. Ogami viu isso e chamou Sakura de tola. Ele disse que a culpa era dele por ter entrado em um estado de perda de poder. Além disso, se Sakura continuasse assim, estaria desrespeitando todos que confiaram nela. Até os seguranças concordaram. Se Sakura não tivesse trazido os amigos quando o perigo surgiu, eles teriam se machucado de verdade. Ao ouvir isso, Sakura se recompôs, determinada a se tornar mais forte para proteger todos. Com as coisas temporariamente resolvidas, o grupo se separou para encontrar Hitomi e o primeiro-ministro. Rui, Toki e Yuki ficaram encarregados de seguir o rastro de Hitomi. Sakura e Ogami voltaram à sala de negociações subterrânea, mas Iden já havia limpado tudo. Sakura queria perguntar a Ogami sobre o sequestro do primeiro-ministro, mas ele se recusou a contar. Ogami saiu na frente e desapareceu. Sakura o seguiu, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. A senhorita Kanda teve uma reunião com outros membros da organização. Kanda exigiu saber por que não a informaram antes que Sakura era uma espécie rara. Eles explicaram que, como ela havia servido sob Hitomi, queriam evitar vazamentos de informações. Por isso, alguns dados compartilhados com Kanda foram falsificados. A senhorita Kanda ficou furiosa. Ela apostou todo o seu orgulho como agente, jurando que não tinha mais ligação com Hitomi. Naquela noite, Rui foi à ponte encontrar Raik. Rui percebeu que Raik nunca cometera um erro tão descuidado como reunir todos os quebradores de código em um só lugar, o que enfraqueceu as defesas do governo. Rui suspeitou que Raik estava traindo-os, e como temia, Raik não negou. De repente, a ponte sob eles explodiu. Foi aqui que o plano de Hitomi começou. Rui se esforçava para segurar a ponte em colapso. De longe, Yuki viu que Rui estava em perigo, mas não conseguiu chegar perto para ajudar. Como Rui teve que concentrar toda a sua energia em sustentar a ponte, não conseguiu desviar do ataque de Raik. Sakura estava andando pela rua quando encontrou Raik. Ele disse que Ogami a procurava e a levou a um prédio abandonado. Raik chamou aquilo de sede dos quebradores de código, o que deixou Sakura sem motivos para suspeitar. Sakura foi levada a uma sala forrada de relógios em todas as paredes. Ela ficou horrorizada ao ver o primeiro-ministro amarrado a uma cadeira dentro. Só então Sakura percebeu que Raik a havia traído para cá. Raik queria se tornar aliado de Hitomi e havia traído os quebradores de código. A condição de Hitomi para Raiki era que ele entregasse Sakura, e assim, Sakura se tornou refém de Hitomi. Ogami, em outro lugar, recebeu uma ligação da senhorita Kanda, informando sobre uma explosão na cidade. As notícias também falavam da explosão, com muitas vítimas. Sakura viu a transmissão e ficou muito preocupada com os feridos, o que fez Raik admirar que ela não se importava com sua própria situação. Hitomi não esperava que Raik realmente trouxesse Sakura aqui. Hitomi revelou que sempre protegeram Sakura, mais recentemente colocando Ogami como seu segurança na escola. Parecia ser o plano do primeiro-ministro para obstruir o esquema de Hitomi. Sakura olhou nos olhos de Hitomi e perguntou o que ele pretendia fazer com ela. Mas Hitomi não tinha planos de machucar Sakura. Como ela era uma espécie rara, ele só queria mantê-la trancada aqui para que não atrapalhasse seus planos. Hitomi sugeriu que Sakura se sentasse e assistisse sem se envolver. Sakura ficou furiosa ao descobrir que a explosão era obra de Hitomi. Mas ele alegou que tudo que fazia era para proteger os decifradores. Kanda já havia sido próxima de Hitomi, então entendia sua compaixão melhor que ninguém. Ela acreditava que havia uma razão por trás do que ele estava fazendo. De repente, Kanda recebeu uma mensagem. Ela imediatamente ligou para Ogami para informar que havia conseguido localizar Hitomi. O bombardeio da cidade era apenas uma parte do plano de Hitomi. Hitomi ainda não confiava totalmente em Raik, especialmente porque ele havia encontrado esse lugar tão facilmente. Hitomi suspeitava que Raik o estava rastreando o tempo todo, mas Raik acreditou isso à sua vasta rede de informações. Raik havia descoberto o verdadeiro objetivo de Hitomi e decidiu que seria um desperdício entregá-lo a Iden, então prometeu lealdade a Hitomi. Foi exatamente por isso que ele capturou Sakura e cuidou de Rui. Hitomi se perguntava como alguém como Raik, que sempre valorizou os decifradores, poderia fazer uma coisa dessas. Raik disse que era porque entendia o ódio e o sofrimento de Hitomi melhor que ninguém. Hitomi avisou que se Raik tivesse qualquer intenção oculta, ele o mataria na hora. Kanda chegou ao prédio de acordo com as coordenadas que recebeu. Depois de confirmar que Hitomi estava em algum lugar acima, ela entrou sozinha, mas ao pé da escada, Kanda foi interceptada por Raik, que pretendia contê-la. Ogami estava correndo em direção ao prédio quando recebeu uma ligação da mãe de Sakura, que disse que ela ainda não havia voltado para casa e pediu para ele encontrá-la.
Yuki também chegou para informar Ogami que Raiki os havia traído. Quando os dois chegaram ao prédio, Raiki já estava esperando. No momento em que se aproximaram, Raiki lançou um ataque, mas seu poder superava o deles, e ele facilmente dominou Ogami e Yuki. Yuki lançou uma explosão poderosa para distrair Raiki, permitindo que Ogami subisse. Ele ficou para enfrentar Raiki. Hitomi havia sequestrado sua mente com comandos elétricos. Ogami avançou furioso para confrontá-la, mas Kanda levantou a arma e bloqueou seu caminho. Kanda ainda se agarrava a um fragmento de sua consciência, lutando para não puxar o gatilho. Ela implorou para Ogami correr. Kanda perdeu o controle e disparou. Ogami desviou da bala com facilidade e declarou que, não importava quantos tiros ela desse, ele bloquearia todos. Mas Hitomi informou que, mesmo que Ogami parasse todas as balas, Kanda usaria a última para se matar. Em outras palavras, ele usava a vida de Kanda como uma vantagem. Ogami se recusou a deixar isso acontecer e avançou para arrancar a arma das mãos de Kanda. Sakura gritou para Ogami não tocar em Kanda, se debatendo até se soltar. Justo antes de Kanda apontar a arma para si, Sakura se jogou à frente e empurrou Kanda para longe de Ogami. Uma onda de luz envolveu Sakura, protegendo Kanda e a restaurando. Eles exigiram saber por que Hitomi fez tudo isso. Ele olhou para os relógios pendurados nas paredes. Cada um representava o momento em que um Codebreaker havia caído. Não podiam construir túmulos para pessoas que nunca existiram, então usaram esses relógios. Sakura percebeu que tudo que Hitomi fazia era por seus camaradas caídos. Hitomi acreditava que o primeiro-ministro era o responsável e, portanto, merecia morrer. Naquele momento, uma explosão devastadora abalou a cidade, ceifando inúmeras vidas. Hitomi queria que o maior número possível de pessoas, incluindo o primeiro-ministro, morresse. Ele queria que os civis sentissem o verdadeiro medo, e então o grande final começaria. Hitomi buscava cravar o terror no coração de cada cidadão. Com isso, outra explosão sacudiu a cidade. As ruas mergulharam no caos, com fumaça e gritos de socorro ecoando por toda parte. Hitomi queria que o mundo soubesse da existência dos Codebreakers como seres que existiam para destruir o mal. Ele acreditava que assim, os Codebreakers não morreriam sozinhos e esquecidos. Quando tudo terminasse, Hitomi planejava se proclamar um Codebreaker da justiça, julgando publicamente o mal diante do povo. Ogami também discordava de como Eden tratava os Codebreakers. Ele também acreditava que, se causassem caos suficiente, Eden seria forçado a reconsiderar. No entanto, Ogami lembrou Hitomi que, mesmo eliminando o mal, os Codebreakers ainda eram assassinos, e não havia necessidade de lembrá-los. Ogami usou suas chamas para queimar todos os relógios da parede bem diante dos olhos de Hitomi. Ogami não conseguia entender como alguém que antes desprezava essas coisas agora podia massacrar inocentes. Hitomi disse que não podia mais voltar atrás. A partir daquele momento, ele mudaria a existência dos Codebreakers para sempre. Eles não morreriam mais em solidão e obscuridade. Ele iria aterrorizar o público para libertar os Codebreakers de Eden. Incapaz de suportar mais as palavras de Hitomi, Ogami partiu para cima dele. De repente, uma parede de gelo surgiu entre os dois. Um homem chamado Yukahina apareceu para lembrar Hitomi que não tinham tempo para isso. Ogami tentou continuar seu ataque, mas Yukahina o bloqueou. As chamas de Ogami não conseguiam derreter o gelo de Yukahina. Com isso, Hitomi deixou os outros para trás e partiu. Ogami tentou perseguir Hitomi, mas Yukahina mirou em Sakura, lançando uma chuva de estacas de gelo de cima diretamente nela. Felizmente, Toki chegou a tempo e usou seu campo magnético para criar um escudo ao redor de Sakura. Yukahina também não queria perder mais tempo. Ele ergueu o primeiro-ministro nas costas, virou-se e saiu. Toki tentou detê-lo, mas foi empurrado pelo vento gelado de Yukahina. Antes de partir, Yukahina os avisou que o prédio estava armado com explosivos. Se valorizassem suas vidas, deveriam sair imediatamente. No momento em que terminou de falar, as bombas começaram a detonar. Sakura correu atrás de Yukahina para recuperar o primeiro-ministro, enquanto Ogami e Toki tentaram seguir Sakura, mas foram impedidos pelas explosões. Abaixo, a batalha entre Raiki e Yuki também teve que pausar por causa da explosão. Quanto a Sakura, ela perseguiu Hitomi e seu grupo até o veículo e subiu a bordo. Hitomi se tornou um Codebreaker quando tinha apenas 16 anos, começando como Code 06. Por meio de suas habilidades excepcionais, Hitomi trabalhou arduamente e foi rapidamente promovido. Durante uma de suas missões, Hitomi resgatou uma menina que acabou sendo Kanda. Hitomi já foi uma pessoa alegre que sonhava em criar um mundo bonito para as crianças.
Um mundo onde ninguém precisasse sofrer ou derramar lágrimas. Aos 20 anos, durante uma perseguição a criminosos, um dos colegas de Hitomi, Código Zou 5, foi morto. Com a morte de Código Zou 5, Hitomi foi promovido a Código Zou 5. Embora a promoção não lhe trouxesse alegria, aos 26 anos, após 10 anos trabalhando para o governo, Hitomi subiu para Código Zou 3. Durante uma missão, Hitomi e sua equipe encontraram um inimigo que também tinha a habilidade especial de controlar o fogo. Muitos dos colegas de Hitomi morreram naquela batalha. Hitomi derrotou o inimigo sozinho, carregando o corpo de um camarada caído nas costas. Embora a missão tenha sido cumprida, a vitória não significou nada com tantas perdas. Até Raik ficou chocado ao ver 4 Codebreakers serem derrubados de uma só vez. Hitomi começou a questionar como Eden operava e decidiu investigar. Raik obedeceu, pois após completar aquela missão, Hitomi foi promovido a Código 01, o AS. Depois disso, a equipe de Codebreakers ganhou novos membros, um que controlava som, um que manipulava campos magnéticos e um que comandava sombras. Juntos, lutaram em perfeita coordenação, exterminando o mal. Quanto a Ogami, ele possuía uma das habilidades mais poderosas da história de Eden, o controle do fogo. No entanto, o maior poder vinha com o maior perigo, pois Ogami era consumido por sua obsessão em destruir o mal. Embora tivesse a menor patente entre os Codebreakers, a força de Ogami era formidável. Hitomi uma vez perguntou a Ogami por que ele se tornou um Codebreaker. Ogami respondeu que era para queimar cada último demônio até as cinzas. Mesmo que isso custasse sua vida, ele continuaria queimando-os até seu último suspiro. Naquela época, Hitomi disse a Ogami que os Codebreakers não apenas destruíam o mal. Eles também protegiam aqueles que a lei não podia proteger, e era por isso que tinham recebido seus poderes especiais. Para Hitomi, mesmo que tivesse que sacrificar sua vida em batalha, enquanto salvasse alguém, isso era o suficiente. Hitomi lembrou a Ogami que mesmo se morresse, enquanto Ogami o lembrasse, ele continuaria a viver no coração de Ogami. Ogami perguntou o que aconteceria se ele morresse primeiro. Hitomi jurou que nunca deixaria isso acontecer, ele protegeria Ogami a qualquer custo. Com isso, Hitomi desabou e adormeceu, deixando Ogami carregá-lo para casa. Naquele ano, Hitomi descobriu a identidade de quem matou seus colegas Codebreakers. Ele imediatamente deu a ordem para eliminar o alvo. Naquela noite, os Codebreakers, sob o comando de Hitomi, invadiram um prédio. Eles invadiram todos os cômodos de uma vez e eliminaram os capangas do responsável pela morte dos colegas. Hitomi, por sua vez, foi até o chefe, que o insultava sem parar, chamando-o de cão de caça de Eden. Os outros Codebreakers se reuniram. O chefe teve a audácia de convidá-los a se juntar a ele, prometendo que poderiam usar seus poderes para conseguir dinheiro e mulheres à vontade. Hitomi não estava interessado em perder palavras com essa escória. Ele foi o primeiro a avançar e atacar, prometendo que nunca deixaria esse homem matar outro Codebreaker. O chefe revidou furiosamente, mas de repente seu corpo paralisou e se moveu sozinho. Quando Hitomi o tocou momentos antes, ele havia implantado uma ordem em seu corpo. Hitomi fez o homem se incendiar com suas próprias chamas. Após o incidente, todos os outros Codebreakers ficaram admirados com Hitomi. Até mesmo o sempre sério Ogami não resistiu e lhe deu um high five. Com uma equipe tão forte, Hitomi acreditava que ninguém mais precisaria morrer. Hitomi continuou sua investigação e descobriu uma verdade terrível sobre Codebreakers, perdendo o controle de suas habilidades e morrendo. Era um sistema criado por Eden chamado Code End. Quando Hitomi soube dessa verdade, foi consumido pela raiva. Ele lutou tanto para garantir que nenhum Codebreaker morresse. E ainda assim, Eden havia criado algo chamado Code End como destino inevitável de cada Codebreaker. Hitomi então chamou Ogami para conversar. Ogami entregou a Hitomi uma pilha de documentos de trabalho e o lembrou de não negligenciar suas obrigações. Hitomi pensou em pedir a Ogami para fugirem juntos, longe de tudo, mas logo descartou a ideia. Se fizessem isso, Ogami e os outros passariam o resto da vida fugindo. Contar a verdade sobre o Code End seria como dar a eles uma sentença de morte. Hitomi bagunçou o cabelo de Ogami e se afastou, determinado a encontrar uma maneira de salvá-los. Alguns dias depois, Ogami soube que Hitomi atacou o primeiro-ministro e fugiu. Hitomi foi imediatamente destituído do título de Codebreaker e um mandado de prisão foi emitido. Sakura, amarrada na parede, testemunhou toda a história e ficou chocada com o plano de Hitomi. Ele queria reconstruir este mundo quebrado. Hitomi havia plantado bombas por todo o Japão. Ele até transmitiu ao vivo para o público, mostrando o primeiro-ministro amarrado a uma cadeira,
enquanto sua voz fria anunciava que o primeiro-ministro Fujiwara seria executado em 60 minutos. A primeira explosão foi acionada e o público entrou em caos. Explosões ocorreram uma após a outra em todo o país e a mídia correu para cobrir. Iden tentou obter informações, mas voltou sem nada útil. Kanda pensou que se conseguissem localizar as bombas, poderiam chamar a equipe de desarmamento. Yuki então usou toda a sua força e gritou, mapeando a posição de cada bomba no Japão. Os dados voltaram em um fluxo. Havia muitos explosivos por aí, e mesmo sabendo as localizações, não havia como desarmá-los todos em uma hora. Na casa de Sakura, seu pai e todos estavam em frenesi porque ainda não tinham encontrado Sakura. Outras propriedades da Yakuza já haviam sido atacadas. Embora a casa de Sakura estivesse segura por enquanto, de repente, receberam dados de GPS apontando para a Sky Tower, o lugar onde o primeiro-ministro estava sendo mantido. O pai de Sakura e todos receberam uma mensagem anônima revelando as localizações das bombas. Eles não tinham ideia de quem havia enviado, mas agora precisavam agir. O governo investigou as torres ao redor e confirmou que o primeiro-ministro estava no topo da Sky Tower. Yuki deixou a situação do primeiro-ministro com Toki e Kanda enquanto ficou para ajudar todos a lidar com as bombas. Haiki e Hitomi estavam na sala de controle monitorando os intrusos quando o alarme disparou. Ogami já havia encontrado o local e chegado. Haiki se moveu para interceptar Ogami, mas Hitomi o parou. Hitomi queria enfrentar Ogami pessoalmente e testemunhar seu verdadeiro poder. Ogami pegou o elevador para os andares superiores da torre e encontrou Sakura pendurada no ar. Hitomi já estava esperando. Hitomi perguntou como Ogami havia encontrado aquele lugar. Ogami explicou que havia procurado em todos os lugares que os dois já tinham estado juntos até finalmente chegar ali. Hitomi havia dito uma vez que quando essa torre fosse concluída, muitas pessoas viriam vê-la com suas famílias e entes queridos, mas agora não havia ninguém aqui. O celular de Ogami foi destruído durante sua luta com Haiki, então ele ainda não podia contatar o grupo de Toki. Isso significava que Ogami e Hitomi podiam agora conversar em particular. Ogami exigiu saber como parar as explosões, mas Hitomi se recusou a dizer. Ogami não perdeu mais palavras e decidiu deixar seus punhos falarem. Ele puxou uma espada de sua bolsa e canalizou suas chamas azuis pela lâmina. Ogami avançou em direção a Hitomi, mas contra seu poder não conseguiu nem chegar perto. Ogami usou a espada para absorver a eletricidade de Hitomi, depois usou as chamas como condutor para canalizar a corrente para o chão, mantendo-se seguro. Mas isso sozinho não foi suficiente para superar Hitomi. Ele começou a atacar múltiplas posições simultaneamente, e Ogami ficou completamente sobrecarregado. Explosões continuavam a abalar a cidade. Ogami estava prestes a ser eletrocutado. Sakura chamou seu cachorro para roer a corda e salvar Ogami, mas o cachorro não conseguiu subir de volta. Então Sakura teve que roer a corda ela mesma. Embaixo, Ogami apanhava de Hitomi sem poder reagir. O chão sob seus pés desmoronava com os raios. Mesmo assim, Ogami se recusava a se render. Uma explosão imensa cortou a corda que prendia Sakura. Ogami mal conseguia lutar contra Hitomi. Ele perguntou por que Hitomi queria assassinar o primeiro-ministro. Naquela época, Hitomi foi falar com ele. Mas em vez de aceitar sua proposta, o primeiro-ministro armou uma emboscada. Durante a fuga, Hitomi teve que matar vários agentes. Eden espalhou informações falsas dizendo que Hitomi atacou o primeiro-ministro. Ele foi visto como vilão e expulso dos decifradores. O que Hitomi realmente queria era que o primeiro-ministro permitisse que os decifradores vivessem em sociedade, mas eles se recusaram, temendo pânico público. Não importava quão brutal fosse, crianças com habilidades especiais eram isoladas. Os mais poderosos eram recrutados como cães de caça do governo. Enquanto estivessem presos pelo governo, nunca teriam liberdade. Hitomi queria salvar cada criança com habilidade especial. Sakura entendeu o que Hitomi dizia, mas não aceitava seus métodos. As bombas estavam matando inocentes. Yuki dava tudo de si, pulando pela cidade, neutralizando o máximo de bombas possível. Toki e Kanda também encontraram Haiki na torre. Haiki não deixaria os dois interferirem no plano de Hitomi. Toki admirava Haiki, mas agora queria derrotá-lo e ser promovido a Código 02. Toki manipulou seu campo magnético, lançando objetos em Haiki, mas ele bloqueou todos com facilidade. Haiki então usou sua técnica de clonagem. Mas Toki não era fácil de derrubar.
Ele se virou e lutou contra a enxurrada de Hikes, criando uma cena caótica. Do lado de fora, a Yakuza coordenava com a polícia para desativar as bombas e evacuar os civis. Ogami não aguentava mais as palavras delirantes de Hitomi. Ele se recusava a aceitar esse lado dele. Toki ainda lutava contra os clones de Hike que o provocavam. Ele havia queimado uma enorme quantidade de energia lutando, enquanto o verdadeiro Hike observava de um canto. No momento crítico, o cachorrinho apareceu do nada e pulou na cara de Hike, quebrando sua concentração e permitindo que Toki derrotasse os clones. Yukahina tinha ido ao centro de pesquisa de habilidades especiais para pegar as crianças, mas Rui o impediu. Toki havia chegado ao andar superior da Sky Tower, onde o primeiro-ministro estava preso. O primeiro-ministro avistou Toki e imediatamente ordenou que ele o soltasse, mas Toki ficou parado olhando para o homem e perguntou o que aconteceria se simplesmente o deixasse ali. Rui estava determinada a parar Yukahina. Se ele levasse aquelas crianças, elas passariam o resto da vida como fugitivas. Yukahina argumentou que viver na selva era melhor do que se tornar cães de caça do governo, mas Rui jurou que nunca deixaria isso acontecer. Rui avançou furiosa contra Yukahina, prometendo salvar as crianças e Hitomi. Ogami exigiu que Hitomi parasse as bombas, mas Hitomi disse que elas estavam programadas para detonar automaticamente quando o tempo acabasse. Hitomi avançou, colocou a mão sobre o rosto de Ogami e enviou eletricidade através dele, fazendo Ogami gritar de dor. O cachorrinho correu e mordeu a perna de Hitomi, mas foi chutado para o lado. Ogami também foi jogado longe sem misericórdia. Mesmo assim, Ogami se forçou a se levantar e perguntou por que Hitomi estava fazendo isso. Ele havia traído os quebradores de código. Hitomi revelou que Tabata foi morto apenas porque passou informações para ele. A gangue G Falcon foi usada por Iden como um aviso para outras organizações criminosas que ousassem cruzar a linha. Iden usava os quebradores de código para fazer o trabalho sujo, mantendo as mãos limpas. Hitomi perguntou a Ogami se ele realmente se orgulhava de ser um cão de caça para uma organização como Eden. Então Hitomi avançou e estendeu a mão para Ogami. Vamos lutar juntos. Vamos criar um mundo onde pessoas com habilidades especiais possam existir. Mas desta vez, Ogami afastou a mão de Hitomi. Iden era maligno. Mas Hitomi matou muitos por egoísmo, tornando-se mal também. Ogami também havia matado muitos. Ele também se chamava de Diabo. Como alguém que cometeu pecados, Ogami lutaria até o fim para proteger os outros. Vendo a determinação de Ogami, Hitomi o prensou contra a parede e liberou sua eletricidade. Hitomi usava seu poder sem parar e começava a perder energia. Ogami se contorcia de dor. Sakura se jogou na frente de Ogami para protegê-lo. O pai de Sakura e seu grupo finalmente encontraram um veículo de transmissão. De repente, as portas do veículo se abriram e duas crianças saíram. Eram crianças com habilidades especiais, instruídas por Hitomi a usar seus poderes para impedir a aproximação de alguém. O pai de Sakura reconheceu o olhar delas. Ele largou suas armas e abriu os braços para recebê-las. Sekiro era uma espécie rara, então os poderes de Hitomi não a afetavam. Em vez disso, ele a agarrou pelo pescoço e a levantou do chão. Restava apenas 1 minuto antes da bomba explodir. Essa explosão tiraria a vida do primeiro-ministro e de mais 50.000 pessoas. Hitomi viu muitos de seus colegas caírem. Ele queria que Ogami entendesse a impotência de não conseguir proteger alguém. A contagem regressiva avançava, e quando o relógio marcou 0, para surpresa de todos, nenhuma explosão ocorreu. Acontece que Hike havia traído Hitomi. Ele foi quem vazou as localizações para a equipe de quebra-código, dando tempo a Yuki para desativar os detonadores. Yukahina também percebeu que as explosões não ocorreram. Ele correu para a instalação para verificar e descobriu que as crianças já haviam sido realocadas por ordem de Hike. Toda a operação foi orquestrada por Hike desde o início. Yuki apareceu também, e Yukahina rapidamente se retirou. Do lado de Hitomi, ele estava furioso com a traição de Hike e liberou todo o seu poder contra ele. Hike lembrou Hitomi que se continuasse abusando de seu poder, entraria em estado de perda de poder. No entanto, Hitomi não era Código 01 à toa, ele era imune à perda de poder. Hitomi já tinha um plano de contingência ao escolher a Sky Tower como seu local final. Ele pretendia usar seu poder de controlar a eletricidade para transmitir um sinal de rádio e detonar todas as bombas no Japão. Acima, embora a bomba tivesse sido desarmada, Toki viu uma oportunidade. Sem ninguém por perto, pensou em matar o primeiro-ministro para libertar sua irmã de vez. Mas no final, Toki não conseguiu. Ele só estava testando o homem. Em vez de agradecer, o primeiro-ministro chamou Toki de covarde por não ter coragem de matá-lo.
Ele ameaçou fazer de Fujiwara uma quebra-códigos em seu lugar. Toki estava prestes a socá-lo, mas ao pensar em Fujiwara, se conteve. A eletricidade de Hitomi já havia se espalhado por toda a torre. Raik tentou detê-lo, mas foi em vão. De repente, uma sombra envolveu a torre. Era o poder de Rui. Rui e Yuki chegaram para apoiar Ogami e Raik. Todo o esquadrão dos Codebreakers, exceto Toki, se reuniu para enfrentar Hitomi. Nenhum deles entendia como Hitomi havia chegado a esse ponto. Ainda assim, ele acreditava que o que fazia era certo. Hitomi revelou que Iden estava apenas explorando os laços de irmandade dos quebra-códigos para transformá-los em cães de caça obedientes. Hitomi não conseguia aceitar que as pessoas lá fora viviam suas vidas despreocupadas, enquanto seus camaradas haviam sacrificado tudo por elas. Hitomi explodiu em fúria. Seu raio lançou todos para longe. Ele parou de ouvir qualquer um. Sakura sabia que seus poderes não a afetariam, então ela correu até ele e o abraçou, implorando para que parasse. Mas Hitomi a agarrou pela garganta sem piedade. Ogami se levantou. Hitomi imediatamente soltou Sakura. Ogami não ia mais segurar a raiva. Ele tirou o anel da mão, liberando seu verdadeiro poder, uma força tão esmagadora que até Hitomi e todos os presentes tremeram ao vê-la. No passado, Hitomi havia ensinado Ogami a manejar uma espada. Ele foi quem estendeu a mão ao garoto. Hitomi olhou para a energia de Ogami. Por tudo que se via, ele já deveria ter perdido o poder. Hitomi lançou um raio em Ogami, mas ele neutralizou com facilidade. Hitomi atacava cada vez mais forte, mas até sua técnica mais imbatível era bloqueada por Ogami. Sakura olhou para Ogami. A pessoa diante dela não era o Ogami que ela conhecia. Hitomi não tinha intenção de parar. Ele estava decidido a detonar todas as bombas do país. Ogami lançou serpentes de fogo que devoraram o raio de Hitomi e se enterraram em seu corpo. Hitomi foi consumido pelas chamas. Ele não se transformou em cinzas, mas não conseguia mais ficar de pé. Hitomi então sofreu o fim do código, seu corpo se contorcendo em agonia. Hitomi sempre tentou esconder o fim do código dos mais novos, mas eles já sabiam há muito tempo. Quando foi expulso de Eden, os sintomas começaram a aparecer, e ele foi consumido pelo medo. Hitomi desejava ter mais tempo para encontrar uma forma de reformar Eden. Queria libertar todos com habilidades especiais do terror que sentia agora. Ele queria que vivessem vidas plenas e normais. Com isso, Hitomi se arrastou em direção ao primeiro-ministro. Mesmo agora, ele ainda queria tirar a vida do homem para fazer justiça por cada Codebreaker que havia morrido. Ogami avançou e golpeou o rosto de Hitomi repetidamente para detê-lo. Hitomi já foi quem mais desprezava sacrifícios, que arriscou tudo para salvar os outros, e agora estava matando inocentes. Hitomi carregou tudo sozinho. Ele sabia que Eden não monitorava apenas Kanda, mas também mirava nos Codebreakers. Não podia contatar sua equipe, pois Eden sempre encontraria formas de interceptá-lo, e não queria colocá-los em perigo. Hitomi olhou para os mais novos que agora cresceram, mas tudo que podia oferecer eram suas últimas palavras sobre cada um. Ele confiou em Raik até o fim, apesar de tudo que viu ele fazer. Hitomi desejava ter conhecido todos eles antes. Talvez assim, as coisas teriam sido diferentes. Ogami repreendeu Hitomi, perguntando por que o mais forte, Código 01, estava ali parecendo tão patético, derrotado por alguém como Ogami. Se Hitomi morresse agora, nunca poderia se chamar campeão da justiça. Quando Hitomi entendeu, já era tarde demais. Não havia mais nada que ele pudesse fazer com aquele corpo. Tudo o que podia fazer era confiar o resto aos juniores que um dia o seguiram. O primeiro-ministro finalmente revelou sua verdadeira natureza. Ele nunca considerou os quebra-códigos como algo valioso. Chegou a declarar que escolher Hitomi como quebra-código tinha sido um erro. Ao ouvir isso, Hitomi foi consumido pela raiva e avançou, fazendo o primeiro-ministro tremer diante de seu poder. Mesmo com seu último suspiro, Hitomi nunca perdoaria aquele homem miserável. Justo antes de Hitomi acabar com o primeiro-ministro, seus juniores o pararam. Ogami falou suavemente com Hitomi. Já basta, deixe o resto com eles. Ele não queria ver Hitomi se tornar um demônio, ele nunca iria esquecê-lo. Hitomi olhou para Ogami, agora crescido, e finalmente pôde partir em paz. O primeiro-ministro, ao ver Hitomi cair, ainda teve a audácia de lançar insultos, apenas para Toki avançar e desferir um soco devastador em seu rosto. Após isso, os cidadãos foram informados de que o terrorista havia sido neutralizado. Eles aplaudiram a polícia japonesa que protegeu sua paz. Quanto ao primeiro-ministro, ele estava confortável em um carro com Raik.
descobriu-se que até a traição de Raiki contra Hitomi foi uma missão ordenada pelo primeiro-ministro para parar Hitomi e garantir as crianças com habilidades especiais. A razão pela qual separaram os quebra-códigos foi para forçar o verdadeiro poder de Ogami a despertar, um poder forte o suficiente para derrotar Hitomi. O primeiro-ministro estava se regozijando com a queda de Hitomi, já tramando usar uma espécie rara como Sakura para eventualmente eliminar Ogami. Ele estava relaxando agora que Hitomi não era mais uma ameaça, mas na verdade Hitomi havia plantado um comando dentro dele há muito tempo. Raikou viu o que estava acontecendo e simplesmente sorriu. Sakura voltou à sua vida normal depois disso. Mas Ogami não estava mais esperando por ela. Yuki e Rui também vieram se despedir. Rui explicou que os quebradores de código foram chamados aqui por causa de Hitomi. Agora que tudo se acalmou, eles seriam realocados. Enquanto Sakura ainda se sentia triste pela partida de todos, Toki apareceu e ela rapidamente secou as lágrimas. Quando Toki mencionou que tinha notícias de Ogami, Sakura pressionou por detalhes. Toki disse a ela que Ogami também tinha sido realocado para outro lugar. Parecia que ele tinha partido sem se despedir de Sakura. Ao passar pelo local onde se conheceram, Sakura pediu ao motorista para parar o carro. Toki observou Sakura sair e disse sua própria despedida em silêncio. Sakura correu para o parque. Estava cheio de flores e crianças brincando ao vento. Olhando a cena diante dela, Sakura chamou o nome de Ogami repetidamente. Mesmo que ninguém soubesse sobre os quebradores de código, ela sempre lembraria que ele e os outros existiram. Nos dias e meses que se seguiram, Sakura foi se ajustando a uma vida sem seus amigos. Ogami agora estava longe, continuando sua missão de destruir o mal.